Olá pessoal, então só para a gente continuar aqui as questões da atividade, tá? Eu vou fazer aqui a questão 3, tá? Que ela vai ser preciso utilizar a função enquanto, tá? A função enquanto é muito similar também a outra função, né? Que a gente usa mais na programação normal, sem ser em Portugal, né? Em outras linguagens, que é o famoso for, tá? São as linguagens, são as funções de repetidores, tá? É quando a gente quer executar uma função ou um comando mais de uma vez, tá? Então são repetidores. Então, basicamente, a questão 3 diz assim: crie um programa para ler n números até que a soma dos números seja maior ou igual a 100. Apresenta a quantidade de números necessários para alcançar a soma maior ou igual a 100, certo? Então você já vê aqui que ela fala, né? Crie um programa para ler n números. Então não tem um número, uma quantidade de números definida, tá? A diferença entre a função enquanto e a função para é justamente essa quantidade de números que vai ser repetido, no caso, esse cálculo aqui, para saber se o número a pessoa está digitando é maior ou igual a 100, tá? Então, não sei quantas vezes eu vou ter que executar essa função, porque vamos supor que o usuário ele fique colocando números pequenos. Ele vai somando de um em um até chegar em 100. Então, no mínimo, ele vai precisar de 100 repetições. Já se ele for somar de 2 em 2, vai precisar de no mínimo 50 repetições para atingir o número 100. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? Então, só para ilustrar aqui, eu vou começar, né, acrescentando aqui no nosso painelzinho aqui inicial a atividade 3, né, a opção da escolha da atividade 3, tá? Então, só vou colocar aqui a atividade 3, tá? E aqui, atividade 3. E vamos lá embaixo criar a nossa função da atividade 3. Aqui. Então, função atividade 3. Pronto. Então, basicamente, a função enquanto ela funciona assim. Enquanto o método de comparação, né, que a gente vai usar, a mesma coisa do se e do se não, tá? Então, isso aqui é um operador lógico, ele vai fazer uma comparação lógica aqui. Também pode ser uma comparação de texto, ele vai fazer uma comparação, tá? E aí ele vai executar o que está dentro aqui das chaves, certo? Então, já, por exemplo, só mostrar uma diferença aqui para vocês. A função para, ela é como se fosse um repetidor. Em JavaScript, um repetidor para, ele é escrito na forma de for. Então ele fica dessa forma aqui. Tá? Só vou pincelar isso aqui para vocês verem. X igual a i, né? Uma variável, x igual a i. Aí eu vou dizer que i menor que uma quantidade definida e mais. Pronto, esse é a mesma coisa, isso é um for, tá? Em JavaScript, ele vai executar a função 5 vezes, tá? Aqui dentro. O que está dentro do colchetezinho, o que está dentro das chaves, vai ser executado 5 vezes. Então essa é a versão, a escrita for, né? Em JavaScript. Em Portugal, ela é para, tá? Aqui a gente não usa o comando var, de variável. Então a gente só faz isso, certo? Então basicamente essa é a diferença de uma linguagem de Portugal para outra linguagem. Então só para você entender que a lógica é a mesma, tá? Mas beleza, vamos lá.
Então, voltando para a questão. A primeira coisa, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou ter um número n de vezes, né? Então, não sei quantos números o usuário vai cadastrar ou vai inserir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma gaveta, uma variável, tá? Do tipo inteiro, já que eu vou adicionar números. E vou chamar ela de acumulador. E vou dar um valor inicial para ela que vai ser zero, tá? Por que eu quero isso? Porque o acumulador vai ser a quantidade de números que o usuário vai digitar e eu vou armazenar aqui dentro. Então, basicamente é isso. Aqui, ó. Crie um programa para ler n números até que a soma dos números seja maior ou igual a 100. Ele está iniciando em zero. Quando o acumulador atingir 100, eu vou parar a execução da minha função enquanto, tá? Então, beleza. Eu criei o acumulador. Eu vou criar ah, outra função, né? Outra variável que vai ser a entrada do usuário, que vai ser o valor que a gente vai receber do usuário, né? Então, vamos lá. Inteiro, entrada do usuário, que é o que o usuário vai digitar, certo? E agora eu vou começar na função enquanto, certo? Pronto. Criei aqui minha função enquanto. O que é que a função enquanto vai fazer? De novo, a função enquanto vai ser executada até, no caso, o acumulador, o número do acumulador, chegar em 100. Se ele for superior a 100, ele vai dar uma mensagem de erro. Se ele for igual a 100, ele vai dizer que é igual a 100. Se ele for inferior a 100, ele vai deixar o usuário informar novamente outro valor. Esse valor vai ser adicionado no valor do acumulador e vai de novo ser feito uma comparação para saber se vai executar a função, né, o que a gente vai colocar aqui dentro da função de novo. Então, gente, de novo, é só isso. Como se fosse um se, só que repetido várias vezes. Ele não para. Ele só para quando o comando aqui for falso, a comparação for falsa. Enquanto a comparação for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro, né? O que a gente viu aqui, ó, no exemplo escolha, né? Se o tamanho que o usuário informar for igual a P, ele vai dizer isso. No caso aqui, ele está fazendo a comparação de se o dado do usuário, o número que o usuário informar, somado com o acumulador, não ultrapassar 100 ou for menor do que 100, ele vai executar a função aqui dentro. Certo? Então vamos fazer para ficar mais prático. Então beleza, então vamos botar. Enquanto o acumulador for menor que ou igual a 100, tá? Menor que 100, se o número do acumulador for menor que ou igual a 100, eu vou executar a função. Qual função? Então vamos lá. Vamos começar a escrever. Escreva, tá? Vamos ver o que aparece em tela. Escreva B. Escreva B, tá? Vamos executar só para a gente ver aqui. A função atividade 3 não foi... Ah, tá, deu um erro. Então, beleza. Então, vamos executar aqui nossa atividade 3. Olha o tanto de B que ele está escrevendo sem parar. Tá vendo? Por quê? Porque aqui eu não fiz uma pausa. O acumulador sempre vai ser igual a zero. E como ele é igual a zero, ele fica executando várias e várias e várias vezes. Certo? Vamos supor que eu pegue esse acumulador e execute ele dessa forma, dizendo que o acumulador vai ser igual ao número do acumulador mais. No caso, adicionado mais um. Vamos executar para a gente ver como é que fica.
Tá, e vamos botar o escreva acumulador, que é para a gente entender o que é que está saindo na nossa tela. Vamos lá. Play. Vamos executar nossa atividade 3. Percebam que ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim ele vai até chegar no 100. No caso aqui, 101. Gente, o que é isso aqui que eu fiz? Vamos entender de novo. A função enquanto ela vai ser executada sempre que o acumulador for menor que ou igual a 100. Quanto é que o nosso acumulador hoje? 0. Eu defini ele aqui como 0. Certo? Então, toda vez, enquanto ele for menor que ou igual a 100, ele vai executar o que está aqui dentro. E o que é que está aqui dentro? Eu estou dizendo que o acumulador vai ser igual ao valor inicial do acumulador, que no caso aqui é 0, mais que é adicionado mais 1. Eu poderia pegar esse mais e só colocar mais 1. Tá? Funciona da mesma forma. Então, basicamente aqui, a primeira vez que ele executar a função enquanto, ele vai pegar o acumulador, que é 0, e vai somar com 1, certo? E vai escrever na tela, que foi o que ele fez aqui, 1. Terminou essa última linha, ele vem para cá e executa a função enquanto de novo. Aí ele vai pegar de novo, vai ver se o acumulador é menor que ou igual a 100. Só que a gente adicionou 1, então o nosso acumulador aqui já vai ser 1. Mas ainda é menor ou igual a 100, então ele vai executar de novo. Aí ele vai lá, pega o acumulador, diz que o acumulador é igual ao número que ele está, que no caso aqui já não é mais 0, é 1. Então ele vai pegar o valor do acumulador e vai somar mais 1. E aqui vai passar a ser 2. E aí ele vai imprimir na tela o número do acumulador, no caso 2. E aí vai repetir de novo, até chegar em 100. Certo? Então vamos supor que o acumulador meu aqui é 0. E aqui eu coloque 50. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Tá, então eu vou executar a função 3. Então, deixa eu só colocar uma separação aqui só para a gente ver melhor. Tá? Então vamos lá de novo. Função 3. Então, ele já iniciou a atividade 3. O primeiro ele deu 50, depois deu 100, depois deu 150. Tá? Por quê? Vamos lá de novo. Ele vai executar a primeira vez. Qual o valor original do acumulador? Aqui. É 0. Certo? O valor original do acumulador é 0. Então, se o valor é 0, o valor é menor ou igual a 100. Se o valor é menor ou igual a 100, ele vai executar a função. Certo? O que é que a função vai fazer? Vai pegar o valor original do acumulador, né, que é 0, e vai adicionar o número 50. Certo? Então ele diz que dentro dessa função, o acumulador vai ser igual ao número original do acumulador, que é 0, mais 50, vai adicionar 50. E vai escrever na tela o número do acumulador, né, no caso já feito a adição, né, porque o programa executa linha por linha, certo? Então ele já mostrou o acumulador feito a adição, no caso aqui o acumulador mais 50, e esse tracinho só para separar aqui, só para a gente ficar vendo melhor, certo? Então quando ele terminou essa última linha aqui, aí ele vai executar de novo. Quando ele executar de novo, o acumulador já não vai mais ser 0, vai ser 50. 50 é menor que ou igual a 100, então ele vai, executa de novo, faz todo o processo, faz a adição de novo e volta. Quando ele volta, o acumulador já vai ser 100, certo? E 100 é igual a 100. Não é menor que ou igual a 100? Então ele executa de novo. Se a função aqui for verdadeira, ele executa. Se não, ele para. Certo? Então, vou só colocar aqui, ó, para vocês entenderem quando ele vai parar. A função
passou de 100. A função não, vou botar o acumulador. O acumulador passou de 100. Certo? Então vamos lá executar de novo. Função atividade 3, vamos lá. Ó, aqui, ó. Ele já deu 50, 100, 150 e o próximo já deu que o acumulador passou de 100. Certo? Por quê? Porque ele terminou a função. Se aqui deu falso, se o acumulador, no caso aqui, é superior a 100, ele não vai mais executar o que está aqui dentro. Ele vai finalizar a função enquanto e vai executar a próxima linha do nosso código, que no caso é essa função escreva. Se eu disser que eu só quero que ele execute a função enquanto o acumulador for menor que 100, o igual, vamos ver o que acontece. Vamos dar play aqui. Então vamos lá, atividade 3. Salvei 50 e 100. O acumulador passou de 100. Na verdade não passou, o acumulador está sendo igual a 100, né? Então vamos lá, só para a gente entender. Aqui a função só vai ser executada enquanto o acumulador for menor que 100. No outro caso, ela estava executando quando era menor ou igual a 100. E quando ela ainda era igual a 100, ela somava ainda mais 50, por isso que ficava aqui, por isso que aparecia 150 aqui. Certo? Então, essa é a função do acumulador, tá? Então, só para a gente terminar aqui a nossa atividade, certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o comando escreva e vou pedir para o usuário informar o número entre 100, entre 1 e 100, tá? Que é o que a gente precisa. Então, digite um número entre 1 e 100, certo? Para somar ao acumulador. Então, toda vez que o usuário digitar alguma coisa, ele vai ser adicionado ao acumulador, certo? E aí, a gente precisa pegar essa informação do usuário utilizando a função leia. Então, a gente vai ler o que o usuário vai digitar e vai colocar onde? Aqui na entrada do usuário, certo? Então, o que o usuário digitar, a gente vai armazenar aqui na entrada do usuário, né? Que é a nossa variável, certo? E o que é que a gente faz agora para fazer essa comparação? Porque aqui ele está executando a função sempre que o acumulador for menor que ou igual a 100. Só que aqui eu preciso fazer outra comparação. Como é que eu vou fazer isso? Usando um se. Muito simples. Uma função pode ser executada dentro de outra. Tá? Então eu estou executando um se dentro do enquanto. E o que é que eu quero com esse se? Eu quero ver se a entrada do usuário, o valor que o usuário acabou de digitar, ele é maior que 100. Certo? Por quê? Se o usuário digitar o valor e ele for maior que 100, eu já não vou adicionar ele ao meu acumulador, porque o acumulador só lê o que é igual ou menor que 100. Então, eu vou informar para ele que isso é um erro. Então, escreva, tá? E aí eu vou colocar o número informado ultrapassa o limite máximo do acumulador, que é de 100. Ponto. Informe um número entre 1 e 100. Ponto. Certo? Então vamos lá executar para a gente ver o que, é que a gente tem até agora. De novo, iniciar a atividade 3. E aí ele já deu. Digite o número entre 1 e 100 para somar ao acumulador. E de novo está essa velha questão aqui chata, né? Eu não estou colocando o espaço aqui, então fica feio. Então vamos só dar um espaço aqui.
Eu não vou nem dar... Acho que eu vou colocar um barra N mesmo. Então vamos lá dar um barra N aqui só para quebrar a linha. Tá, barra N. Então vamos lá de novo. Dá 3. Já ficou melhor, né? Aqui, digite o número entre 1 e 100 para somar ao acumulador. Como a gente quer testar números maiores que 100, eu vou colocar 200. Olha o que ele já me disse aqui. O número informado ultrapassa o limite máximo do acumulador, que é 100. Informe, tá errado aqui, eu vou digitar. Informe o número entre 1 e 100. E aí ele já começou aqui, ó, no digite o número. Então, basicamente, o que é que o sistema fez? O sistema executou a função, né? Pedindo para eu digitar um número entre 1 e 100, certo? E eu digitei 200. E aí quando eu digitei 200, ele começou a fazer esse processamento aqui na função se. Então ele viu que 200 é maior que 100. Se 200 é maior que 100, ele vai executar essa função aqui. Ele terminou de executar essa função, né, no caso dessa resposta aqui, ele vai voltar para o acumulador. Por quê? Vai voltar para o início da função enquanto. Por quê? Porque eu ainda não adicionei nenhum valor ao acumulador. Aqui eu só fiz um tratamento de erro. Tá? Eu só vi que a entrada do usuário foi maior que 100, então não vou fazer nada. Não vou adicionar esse número do usuário ao acumulador. Eu só vou informar que está errado esse número que ele enviou. Tá? Só para ficar bonito aqui, eu vou dar outro barreno aqui no final. Certo? Então vamos lá. Iniciar a atividade 3, vou colocar os mesmos 200 de novo. O número informado ultrapassa o limite máximo do acumulador, que é de 100. Informe o número entre 1 e 100. Digite o número entre 1 e 100 para somar o acumulador. Certo? Então isso é o que a gente tem até agora. Agora vamos colocar na nossa função se não se. Por quê? Porque aqui eu quero fazer outra comparação. Qual a comparação que eu vou fazer? Eu vou ver se a entrada do usuário, se o número que o usuário digitou vai ser igual a 100. Aqui eu estou vendo se é maior que 100. Se for maior que 100, eu digo que ele está errado, que ele tem que informar um número menor ou igual a 100, certo? E nesse caso aqui, eu estou vendo se o usuário digitou um número igual a 100. Se ele digitou um número igual a 100, eu vou dizer isso aqui para ele. Ó. Eu vou dizer que, parabéns. Você atingiu o número máximo do acumulador. Que é de 100. Ponto. Certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o acumulador e vou passar que ele vai ser igual a 100. Certo? Então, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que se o usuário, a entrada do usuário for igual a 100, ele vai primeiro informar que eu atingi o número máximo, tá, do acumulador, e vou jogar esse número dentro do acumulador, salvar ele no acumulador. Por quê? Porque eu quero que ele pare de executar aqui a função enquanto, certo? Só que aqui ela vai executar quando ele for maior que ou igual. Então eu vou tirar só esse igual aqui. Ela só vai ser executada enquanto o acumulador for menor que 100. Certo? Então vamos lá. Atividade 3. Vou digitar o número 100. Parabéns, você atingiu o número máximo do acumulador, que é 100. Certo? E aqui embaixo, o acumulador passou a ser 100. Perceba que ele já executou
aqui a função fora, né, das chaves do enquanto. Já executou essa linha aqui de baixo. Tá? Por quê? Porque o número já ultrapassou 100. E o acumulador só vai funcionar enquanto, a função enquanto só vai funcionar enquanto o acumulador for menor que 100. Certo? Continuando, eu vou colocar agora um senão, que é o último caso. Aqui, né, voltando, aqui no se eu vejo se a entrada do usuário é maior que 100. Se for maior que 100, eu mostro um erro. Se não, eu vejo se a entrada do usuário é igual a 100. Se for igual a 100, então ele parabéns, ele atingiu o limite. Se ele não for maior e se ele não for igual, quer dizer que ele é menor. Se ele é menor, então ele vai ser adicionado aqui ao nosso acumulador, certo? Então vamos lá adicionar. Como é que a gente faz? A gente vai pegar o valor do acumulador, certo? A gente vai dar um novo número a ele. No caso aqui ele é 0, certo? Então qual é o número que eu quero dar? Eu quero dar o número da entrada do usuário mais o valor original do acumulador. Entendam o que eu estou fazendo, certo? Aqui eu estou, basicamente é o que a gente fala de setar a variável, ou enviar informações para as nossas variáveis. Do mesmo jeito que a função leia envia para a variável entrada de usuário que eu digitar, isso aqui envia para a variável algum valor que eu queira, certo? Então eu pego a minha variável, acumulador, e digo que ela é igual a o valor que o usuário acabou de digitar, né, a entrada do usuário, mais o valor que ela já tem salvo aqui no acumulador, que no caso aqui é 0, certo? Então se eu digitar 50, ele vai pegar 50 mais 0, que é igual a 50. Então o acumulador vai passar a ser 50, certo? E aí eu vou enviar a mensagem para o usuário. Escreva, tá? E vou colocar assim, falta, né? Por que eu estou escrevendo isso? Porque ela diz aqui, ó, apresente a quantidade de números necessários para alcançar a soma maior que ou igual a 100, certo? Se ele aqui, se ele não é maior, se ele não é igual, então ele vai ser adicionado. E quanto ele vai ser adicionado, a gente vai colocar aqui agora, certo? Então falta, então eu vou fazer 100 menos acumulador, tá? Para atingir o número máximo do acumulador, que é de 100, certo? Então vamos executar para a gente ver. Função 3. Eu vou adicionar 50. 50 não, eu vou botar 25. Falta 75 para atingir o número máximo do acumulador, que é 100. E aqui de novo ficou errado, assim, ficou feio, né? Porque eu não coloquei o barra N para separar as linhas. Então deixa eu só botar aqui para quebrar a linha e vamos executar de novo, tá? Então, atividade 3. De novo, digite o número entre 1 e 100 para somar o acumulador, 25. Certo? Falta 75 para atingir o número máximo do acumulador, que é 100. Digite o número entre 1 e 100 para somar o acumulador. Gente, o que é que isso aqui está fazendo? Ele está dizendo que está faltando, tá? Então ele vai pegar o valor que está salvo no acumulador, que a gente acabou de informar aqui, certo? No caso eu digitei 25, então o acumulador é 25, certo? E ele vai tirar os 25 do 100, que é para saber ainda quantos números eu tenho disponíveis até atingir 100, certo? Então se eu digitei 25, 25 menos 100, 75.
Então falta 75 para atingir o número máximo do acumulador, que é 100. Como o acumulador é menor que 100, certo? Ele vai executar a função enquanto de novo. Por isso que ele está aqui, ó, piscando para eu digitar um número. Vamos lá, eu vou colocar 10. Ó, falta 65, porque o meu acumulador estava em 25. E aí eu somei mais 10 ao acumulador. O meu acumulador passou a ser 35, certo? Então, meu acumulador aqui em 35. Eu vou botar mais 5 nele. Falta 60 para atingir o número máximo. Entendeu? Então, de novo, toda vez que o acumulador for menor que 100, ele vai executar tudo que está aqui dentro, tá? Da função enquanto. O que é que está dentro da função enquanto? Ele está pedindo para o usuário informar um dado. Quando o usuário informa esse dado, ele faz a primeira verificação pelo se. Se a entrada se o número que o usuário está informando é maior que 100, se for maior que 100, ele dá um erro e repete a função enquanto de novo. Se não, né? Se a entrada do usuário for igual a 100, ele vai dar um parabéns e vai jogar 100 lá no acumulador. Então o acumulador vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 100. E aí ele não vai mais executar a função enquanto. Por quê? Porque a função enquanto só vai ser executada enquanto o acumulador for menor que 100. Então ele vai parar essa execução aqui e vai informar esse texto aqui. O acumulador passou de 100. Certo? Mas beleza, se o usuário não digitou 100, ele digitou um número menor que 100. Nem digitou um maior, porque a gente já viu que não pode. Nem digitou um igual, então ele digitou um número a menos. Se ele digitou um número a menos, a gente vai fazer uma soma, certo? Então a gente vai pegar o acumulador, certo? Vai mandar uma nova informação para o acumulador aqui, dizendo que o acumulador vai ser igual a entrada do usuário, o número que eu acabei de digitar, mais o valor que já está salvo aqui no acumulador. Simples. E assim eu vou somando, certo? Então no caso aqui falta 60. Eu vou colocar mais 50. Ele vai dizer, ó, falta 10. Vamos colocar os 10. Pronto, parou. Coloquei 10 e botou aqui, ó, falta 0 para atingir o número máximo do acumulador, que é 100. O acumulador passou de 100, tá? Então, a gente ainda pode melhorar essa nossa função aqui. Ela já está certa, já está funcionando da forma correta, mas a gente pode melhorar isso aqui. Então, como é que a gente vai melhorar? A primeira coisa, eu vou tirar esse dígito número de 1 e 100 daqui. E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar essa mesma conta. Por quê? Imagine que aqui está dizendo, ó, falta 10 para atingir o número máximo do acumulador, que é de 100. Digite um número entre 1 e 100. Não, não é mais um número entre 1 e 100. Por quê? Porque não só falta 10? Então tenho que informar os mesmos 10 aqui. Então vou fazer a conta de novo, tá? Aonde eu posso fazer essa conta de novo? Aqui dentro. Vou pegar ela desse jeito aqui, ó. Certo? E agora eu vou executar. Então, vamos executar a iniciativa da 3. Vamos botar 150, digitar 150. Ele já deu, número ultrapassado, ou o número ultrapassa o valor limite. Informa o número entre 1 e 100. Digita o número entre 1 e 100. Vamos colocar exatamente 100. Então ele já deu os parabéns, você atingiu o número máximo do acumulador, que é 100. O acumulador, falta a quebra de linha aqui. Só quebrar a linha aqui. Então vamos lá de novo. Atividade 3, vamos botar 100. O acumulador passou do limite. Vou trocar esse texto aqui para o acumulador atingiu o limite máximo de 100. O
acumulador. Tá, então vamos lá de novo. Atividade 3, vamos lá, 100. O acumulador atingiu o limite máximo de 100. Por quê? Porque eu disse que eu digitei o número 100. Tá? Então vamos lá de novo. Vamos supor que eu coloque 10. Então já deu. Falta 90 para atingir o número máximo do acumulador, que é de 100. Digite o número entre 1 e 90 para somar o acumulador. Certo? Então vamos supor que eu digite 90. Ah, tá. Deixa eu fazer de novo. 3, 10. Então vamos supor que eu digite aqui entre 1 e 90. Vamos supor que eu digite 95. Então ele deu um erro aqui, ó. Falta menos 5. Então vamos só resolver essa parte aqui. Então vamos colocar um se não, se aqui. Deixa eu só fazer isso. Que é para fazer mais uma verificação. Que vocês deu um erro lá. Então, se não se a entrada do usuário, mais o acumulador for maior que 100, então eu vou dizer para ele o que? Você precisa informar um número entre 1 e o que? E o restante aqui que falta. Certo? Então vamos ver de novo. Então vamos lá, atividade 3. Vamos colocar 10. Né? Então faltou 90. Então vamos colocar 95. Ele já deu. Você precisa informar um número entre 1 e 90. Digite o número entre 1 e 90 para adicionar o acumulador. Certo? Só melhorar esse texto aqui. Vamos botar assim. Você digitou um número superior a, certo? Deixa eu botar um ponto. Então vamos lá de novo. Então atividade 3, vamos botar 10. Então falta 90, vamos botar 95. Ele diz aqui: você digitou um número superior a 90. Digite o número entre 1 e 90 para somar o acumulador. Né? Porque aqui eu estou fazendo, ó, se a entrada de usuário for maior que 100, dá esse erro aqui. Se a entrada do usuário for igual a 100, então ele atingiu o limite. Se a entrada do usuário mais o acumulador for superior a 100, então ele vai dizer que não pode, tem que digitar o número inferior a 100 para ser adicionado, né? No caso, o que falta aqui para ser adicionado, certo? Se não, ele vai pegar o número e vai adicionar e vai salvar lá no acumulador. E vai pedir para ele preencher o número novamente, até dar os 100. Então vamos supor que aqui, ó, digite o número entre 1 e 90, vou botar 80. Vai sobrar 10, falta 10. Digite entre 1 e 10, vou botar 5. Falta 5. E aí eu vou botar os 5. Quando eu botar os 5, o acumulador atingiu o limite máximo de 100. Certo? Então, essa foi a função enquanto. Valeu!